Prezado acadêmico, daremos início hoje a uma nova disciplina da estrutura curricular do curso de vocês. É a disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Essa disciplina ela será ministrada por mim, professora Tânia, e mais 3 professores tutores, que são os professores Dimitri Noleto Luz, Dimas dos Santos e Heleno Manduca Aires Leal. O nosso tema de hoje será Psicologia do Desenvolvimento Humano, contextualização histórica e principais conceitos. Alguns devem estar se perguntando, mas o que é a psicologia? Veremos então qual é o conceito de psicologia. Na Grécia Antiga, os filósofos já vinham discutindo a origem do pensamento humano. Então, o que é psicologia, né, de acordo com esses filósofos e psicólogos? A psicologia vem do grego psique, que quer dizer alma, e de logos, que quer dizer razão. Literalmente, quer dizer estudo da alma. A alma é entendida aqui como parte imaterial do ser humano e compreendida como o pensamento, a subjetividade do ser humano. O pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. A psicologia foi fundada pelo estudioso William Wundt, criador do primeiro laboratório de psicologia na Alemanha. Até então, os conteúdos da psicologia eram estudados e discutidos por filósofos, mas sofreram também influência da sociologia, da biologia, da antropologia e da fisiologia. Essa disciplina ela demorou bastante tempo para se tornar científica. E ela também vinha sempre vinculada a essas outras disciplinas, como eu já falei anteriormente. Mas o que faltava para que ela se tornasse, de fato, uma ciência? Então, como vocês já viram na disciplina Metodologia Científica, ciência é uma forma de conhecimento que o homem utiliza para descrever o mundo ao seu redor. Seu objetivo é de descrever, portanto, controlar e prever certos fenômenos, fazendo com que ele se produza e dando origem a dados de acordo com a exigência da ciência. Um conjunto de conhecimentos, para ser considerado conhecimento científico, ele deve apresentar algumas características. Quais sejam? Deve ter um objeto de estudo, ou seja, deve-se delimitar o que está sendo estudado, deve apresentar uma objetividade, ou seja, deve descrever o que de fato vê e como esses fatos se relacionam sem ferir suas opiniões ou sentimentos, deve apresentar uma linguagem específica, ou seja, uma norma padrão, como vocês já viram na ABNT, na disciplina Metodologia Científica. Deve ser empregados métodos e técnicas para o controle e previsão do fenômeno e deve ser um processo cumulativo de conhecimento, ou seja, os conhecimentos eles têm que estar em constante avanço a fim de buscar respostas para os problemas que afligem a humanidade. Para alguns autores, a história da psicologia pode ser apresentada a partir de alguns marcos, como o estruturalismo, o funcionalismo, o behaviorismo ou comportamentalista, a Gestalt e a psicanálise, que a gente passará a falar sobre essas abordagens e teorias a partir de agora. O estruturalismo foi a primeira abordagem da psicologia criada por William Wundt, cujo objeto de estudo era a consciência. Ele pensava como a consciência se estruturava, que deveria ser estudada pelo método da introspecção, ou seja, de um olhar para dentro da pessoa supostamente doente, alguma coisa assim. E como que isso funcionava? O experimentador ou a pessoa que se submetia ao método da introspecção, ele sofria vários tipos de estimulações sensoriais, a ele eram oferecidos esses estímulos sensoriais,
em que ele deveria narrar suas experiências de modo a produzir dados a partir dos quais se poderia falar algo sobre os elementos e processos conscientes. Uma outra abordagem psicológica foi o funcionalismo, né? Ele teve como foco o funcionamento dos processos conscientes e não a estrutura ou o conteúdo da consciência. Até então, a psicologia era discutida por filósofos na Grécia. O funcionalismo foi a primeira abordagem, né, nascida nos Estados Unidos, cujo principal interesse era a utilidade ou propósito dos processos mentais para o organismo vivo, em suas permanentes tentativas de adaptar-se ao seu ambiente. Como se percebe, o interesse, né, muda um pouco, porém, o objeto da psicologia continuava sendo a consciência e o método a introspecção, o que gerava descontentamento por parte dos estudiosos dessa área. Surge o associativismo, né, que deriva de questões filosóficas, sendo muito utilizado em processos de aprendizagem que ocorrem por meio de uma associação de ideias, partindo de um pensamento simples para um pensamento mais complexo. Então, diante de questionamentos dos estudiosos dessa área, perante o desenvolvimento dessas abordagens, surgiram teorias psicológicas que contribuíram para a psicologia se firmar como ciência no campo científico. Quais foram então, né? Vamos ver. Uma delas foi o behaviorismo, né, que se propunha a ser uma nova proposta de trabalho diante do descontentamento com os rumos da psicologia da época. O behaviorismo foi criado por John Watson, e o objeto de estudo era o comportamento. Uma vez que o comportamento era observável, poderia ser mensurável, medido, e dessa forma atendendo às exigências da ciência. Essa teoria ela causou grande impacto na área, porque ela apresentava coisas bem diferentes, né? Pontos de vista, teorias bem diferentes do que tudo que já havia sido estudado pela filosofia e psicologia até então. Mas é importante ressaltar que Watson deu início a essa forma de pensar, mas ela sofreu algumas atualizações, dentre as quais uma versão do behaviorismo chamado behaviorismo radical de Skinner. Para Skinner, o behaviorismo radical é a filosofia que norteia uma ciência, ou seja, toda ciência, do ponto de vista de Skinner, deveria ser orientada pela filosofia. A ciência, no caso da psicologia, deveria se chamar análise do comportamento. No bojo dessas discussões, surge então uma nova teoria, que é a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Ele era médico, né, do século XIX e que iniciou seus estudos em 1885, através de uma técnica chamada hipnose. Então, para Freud, ele ocasionalmente ele se deparava com fenômenos para os quais ele não encontrava explicações, né? Explicações do ponto de vista orgânico, como, por exemplo, os casos de mulheres com paralisias, cegueiras, né, e outros sintomas. Então, o que Freud propunha a partir da hipnose, a partir da teoria psicanalítica dele? Ele fazia com que o paciente, né, a paciente recuperasse algumas lembranças, né, ia conduzindo ela a ir lembrando de fatos, né, e na medida que o conteúdo inconsciente emergia, para Freud, essa pessoa poderia se considerar curada do problema. Surge ainda a psicologia sócio-histórica, que se constitui dentro do marco dialético, em que é levada em conta a relação sujeito-objeto dentro de um contexto social. Para seu precursor, que foi Jacob Levi Vygotsky, pensamento e linguagem são os processos constitutivos e construtores da personalidade humana, ou seja, a personalidade humana é constituída pelo pensamento e pela linguagem. O que leva, de acordo com Vygotsky, o que leva à ocorrência do desenvolvimento de qualquer processo em qualquer espécie é a necessidade.
de forma que o desenvolvimento da própria personalidade ocorre devido à necessidade. Então, a necessidade conduzia aos atos todos e que iam formando a personalidade da pessoa a partir das necessidades que ela sentia. Uma outra corrente foi a fenomenologia, ou seja, o estudo do fenômeno de Edmundo Husserl, que deveria descrever o fenômeno da consciência. A consciência aqui, do ponto de vista da fenomenologia, está sempre orientada para algo. É sempre consciência de alguma coisa, é fruto de uma intencionalidade. Para Edmundo Husserl, há uma relação dialética entre sujeito e objeto, em que o sujeito constata a realidade, modificando-a. Ele se modifica em um processo de construção de conhecimento, em que há uma consciência de mundo e de ser no mundo. Nós aqui encerraremos essa aula de hoje, né? Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco o conceito da psicologia, seu processo histórico de origem e algumas das principais abordagens e teorias psicológicas. Caro estudante, aprofunde mais seus conhecimentos, leia na íntegra o capítulo 1 da apostila Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem, assista novamente a esta aula e ao vídeo sobre desenvolvimento humano disponível na rota de aprendizagem do curso de vocês. Participe dos fóruns, procure fazer todas as atividades exigidas no curso de vocês. Esse material está todo disponível. Bons estudos e até a próxima aula.